Olá pessoal, para dar continuidade na aula de hoje, vamos logar novamente no SketchUp, clicar em projeto, clicar em abrir o projeto que a gente estava trabalhando. Por enquanto, nosso desenho é uma folha de papel. Como desenhar as paredes subindo aqui? De uma maneira bem simples, se eu não tiver nenhum corte nas paredes, eu posso subir elas de uma vez só. Basta clicar no ícone de puxar e aqui ao lado no ícone push. Se eu puxar um elemento, clicar em um elemento e puxar, ele vai dar amplitude, ele vai dar altura naquele elemento, tanto para cima quanto para baixo. Vou dar um S porque não é aquele elemento que eu quero puxar as paredes para cima. Basta clicar dentro da parede e puxar ela para cima. Eu vou puxar, digitar a altura padrão é 2,80, 2,8, Enter. E agora eu já tenho o esqueleto da nossa residência. Se eu clicar na ferramenta de zoom, eu posso dar um zoom e ver minha residência em todos os lados. O que eu gosto de fazer é ir apagando as linhas que eu não quero no meu desenho. Por exemplo, essa linha não significa nada. Eu tenho uma linha aqui também que não significa nada. As quinas eu não posso apagar. Agora, meu desenho está bem limpo. Eu não posso apagar a quina. Se eu apagar a quina, eu apago toda a parede. Ctrl Z, eu volto. O próximo passo é abrir as portas e as janelas. Por exemplo, nesse ponto aqui eu tenho a porta da sala para entrar para a sala. Como que eu vou abrir essa porta? Vou girar e posicionar o meu desenho onde eu quero abrir a porta, por exemplo aqui, e vou desenhar um retângulo que representa a nossa porta. Por exemplo, em relação a esse ponto, cliquei. Em relação a 10 centímetros dessa quina da parede, eu vou abrir minha porta. Então, cliquei nesse ponto, venho para o lado, 0,1 metro, né? Endpoint, cliquei. Para cima, as portas normalmente têm 2,1 metros, 2,10 de altura. Se for uma porta de sala, ela deve ter 80 centímetros, ou seja, 0,8 de largura. Desci aqui para baixo. Fiz o retângulo da minha porta, certo? Clicando na ferramenta de empurrar, puxar e empurrar, eu poderia puxar para fora ou empurrar ela para dentro. Se eu empurrar ela para dentro em 0,1, inclusive quando ele encosta na superfície ele já fura a parede, eu já fiz o buraco da nossa parede. Se eu girar aqui, eu vejo tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora que eu fiz o buraco na parede. Vamos agora fazer um buraco para a janela com a ferramenta lápis. O SketchUp tem a ferramenta meio, tem um midpoint, então a metade dessa linha está exatamente aqui. Quero colocar uma janela de 1 metro de altura por 2 de largura, uma janela bem ampla, a 1 metro do chão. Então vou desenhar uma linha auxiliar de 1 metro de altura, 1 metro para o lado direito, Enter, 1 metro para cima, 2 metros para o lado, 2, Enter. Alinhado com esse ponto, fiz o fechamento da janela. Vou apagar minha linha auxiliar e empurrar ela para dentro. É bom girar um pouco aqui para ficar on face. Quando ela fica pontilhada, quer dizer que eu encostei na outra face e aqui embaixo é marcado 0,10. Ok? Na dúvida, se quiser digitar ponto 10, vai fazer o furo perfeito, porque a gente colocou todas as paredes com 10 centímetros de largura. Fiz o buraco da outra janela da sala. E dessa mesma forma, vamos fazendo os buracos das outras janelas. Aqui no quarto, vamos fazer por dentro aqui para exemplificar. Midpoint a 1 metro do chão, uma janela de 1
por 2 por 1. É sempre bom prestar atenção na direção das linhas, entre verde, vermelho e azul. Praticamente todas as linhas vão ficar em cima do eixo X, Y ou Z. Fechei. Ferramenta borracha. Parece que a linha está um pouco torta. Vamos ver. Tá vendo que eu não consigo clicar na superfície? Eu fiz uma linha um pouco torta, então eu tenho que refazer. ESC, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Em cima da linha azul, 1 metro. Fechei a superfície. Ferramenta de borracha, apagar a linha auxiliar. Vou empurrar por 10 centímetros. Janela do quarto. Vou fazer mais uma janela aqui nesse outro quarto. Posso fazer a dimensão que eu quiser do buraco da janela. Apagando a linha auxiliar. E abrindo o buraco da janela. Se eu empurrar muito, vai a janela vazar para o outro lado. Então eu tenho que empurrar só 10 centímetros. Ou exatamente aqui quando aparece o on face. Janela do quarto, ok. Tem uma janela na cozinha. Vamos fazer o da cozinha um pouco menor. Em vez de 2 metros, só 1,5 metro. Então, 0,75 para um lado, 1 metro para cima, 1,5. Fechei. Apagando a linha auxiliar. Empurrando ela para dentro. E temos o buraco da janela da cozinha. Porta do quarto. Afastado um pouco da parede aqui, vou afastar 0,07 centímetros. 7 centímetros, 10 centímetros um pouco aqui da borda. A porta de 2,1. Uma porta interna pode ser de 70 ou 80. Vou colocar essa interna de 70 centímetros. 7, Enter. Fechei, empurrei. Em relação à quina, 0,07, Enter. Nessa direção para cima, 2,1, Enter. Na direção do verde, 0,7, Enter. Fechando lá embaixo, na direção, empurrei, abriu a porta. Apagar essas duas linhas auxiliares, que eu não quero elas mais aqui. 0,7. 2,1,7. Fechei lá embaixo. Aproveitar e empurrá-la. Apagar a linha auxiliar lá embaixo. Girei. Vou colocar um basculante alto aqui no banheiro. Em relação a essa quina, vou afastar ele uns 15 centímetros. Desenhar uma linha auxiliar aqui. Eu quero que a parte mais alta, por exemplo, fique a 2,10. A largura do basculante, 80 centímetros por 50. Fechei. Apagar a linha auxiliar. Empurrei para fazer o buraco na parede. É a obra mais rápida que a gente faz aqui no simulador. Falta a porta da cozinha. Vou colocar uma porta de 80 aqui também. Afastado 7 centímetros também. 0,07. Enter. Vamos fazer um buraco na parede. A 2,1. 0,8. Na direção azul. Fechando lá embaixo. Empurrar. Apagar essas linhas auxiliares. Acho que fizemos todos os buracos das janelas e portas da residência. Se você quiser brincar um pouco com a altura aqui, vamos, por exemplo, colocar um balcão aqui na cozinha. Basta eu reduzir a altura dessa parede, por exemplo. Então vou desenhar uma linha auxiliar aqui, ó. Desenhar a linha auxiliar. Porque se eu abaixar as paredes, eu vou abaixar todas. Desenhando a linha auxiliar, eu estou separando essa parede dessa outra parede. E agora, por exemplo, eu consigo pegar essa parede e abaixar ela para a altura que eu quiser. Ela estava com 2,80 m. Se eu quero um balcão só de 80 centímetros, basta eu reduzir ela a 2 metros de altura. Ok?
Se eu quiser verificar a altura que está esse balcão, basta clicar na ferramenta de medição. Eu tenho uma trena de medição aqui, clico na quina e no ponto que eu quero, eu tenho 80 de altura. E a largura, por exemplo, girando aqui nosso desenho, 1,20 m. Então eu tenho uma paredinha de 80 por 1,20 m. Só que quando eu faço esse rebaixamento da parede, fica sempre a linha auxiliar que eu tenho que apagar. Vamos apagar a linha auxiliar passando por cima dela. Aqui está a planta da nossa residência. Clicando no scroll do mouse, a gente consegue girar a planta dessa residência. Vamos desenhar os objetos internos dessa residência. Vamos desenhar nesse canto da cozinha uma pia, por exemplo, com a ferramenta lápis, ou desenhar uma pia com 70 centímetros de largura, ponto 7, Enter, por 1,30 m, por exemplo, ponto 3, Enter. Fechei o nosso retângulo. Vamos puxar a pia, a altura padrão da pia é 92 centímetros, puxando para cima, ponto 92, Enter. Aqui a gente já tem o local da nossa pia. Vou dar um zoom para ficar mais próximo. Vamos desenhar a cuba da pia com a ferramenta lápis, ponto médio. Vou deixar 5 centímetros de cada lado, ponto 0,5. Vamos desenhar a cuba da pia, ponto médio, 10 centímetros, ponto 1. Vou fazer uma cuba de 60 de largura, ou seja, 30, ponto 3 para o lado de cá, 40, ou seja, ponto 4, 60 centímetros, então 0,6, ponto 6. E vamos fechar o retângulo. Apagar a linha de referência. Para baixar a cuba, basta clicar, deslocar e puxar para baixo. Por exemplo, 15 centímetros, ponto 15. Vamos fazer um armário aqui embaixo da pia. Um armário com 4 portas, por exemplo. Vamos pintar o armário com pente, clicando em lata de tinta. Posso clicar em materiais. Clicando na lupa, eu tenho diferentes materiais. Por exemplo, vamos fazer um armário de madeira. Cliquei na cor e quero pintar essas portas de uma cor. Quero pintar, por exemplo, o tampo da minha pia de uma cor pedra, por exemplo, um granito. E a parte interna da nossa pia de metal prateado. Cliquei no metal, esta, esse lado, vamos girar para pintar do lado de dentro, esse lado e este lado. Se eu quiser melhorar ainda mais o nosso desenho, fazendo uma linha auxiliar aqui, vou apagar essas linhas auxiliares, por exemplo. A lata de tinta, posso utilizar o conta-gotas para capturar essa cor de cima do tampão e colocar na nossa lateral aqui. Posso inclusive fazer um rebaixo na pia em relação a esse ponto. Ponto 0,5, Enter. Apagando as linhas auxiliares. Quando fica azul, quer dizer que você entrou dentro de uma parede. Se acontecer isso, dá um monte de zoom que ele vai sair da parede. Vou apagar essa linha auxiliar. E, por exemplo, dar um rebaixo aqui de 1 centímetro na nossa pia. Ponto 0,1. Enter. Agora já está ficando com cara de pia. Melhora o desenho quanto mais detalhes a gente colocar nesse desenho. Inclusive, vamos colocar um círculo aqui no fundo da pia para indicar que é o ralo da pia, por exemplo. Vou colocar uma linha de referência aqui. E utilizando a ferramenta arco, vou clicar no centro, desenhar um arco. Apagar a linha de referência e puxar um pouco para baixo aqui, indicando que é um ralo. Já está ficando com cara de pia.
E da mesma forma a gente pode colocar outros desenhos para que a nossa pia fique cada vez mais completa. Uma grande vantagem que o SketchUp tem e que foi herdada do Google é a possibilidade de compartilhar os desenhos a nível público. Por exemplo, vamos aqui na biblioteca 3D Warehouse. Clicando aqui é possível pesquisar qualquer tipo de desenho. Se alguém já desenhou e publicou, a gente vai encontrar aqui. Por exemplo, torneira, cozinha. Enter. Várias torneiras de cozinha vão aparecer aqui na nossa biblioteca. É importante observar o tamanho que ela tem em relação à memória que a gente utiliza. Se a gente pegar uma torneira com muitos detalhes, a gente pode deixar o nosso desenho muito pesado para trabalhar no nosso computador. Então vamos tentar utilizar os desenhos que têm uma quantidade menor de memória, ok? Vou utilizar essa aqui. Eu posso clicar em cima dela, depois clicar em download. Vai fazer o download para o nosso desenho. Basta eu carregar ela e posicionar essa torneira em cima da nossa superfície, on face. A gente já tem o desenho ali da nossa torneira. Se por acaso não ficou bom a posição da nossa torneira, eu posso clicar numa das quinas da torneira e puxar e movimentar essa torneira. A gente já tem uma torneira na nossa pia, por exemplo. Lembrando de clicar em Save para salvar o nosso projeto. O projeto vai ficar salvo na nuvem do SketchUp. Então vamos ficando por aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês pratiquem com a planta da casa de vocês. Se tiverem alguma dúvida, manda no chat ou por e-mail essa dúvida que eu vou estar respondendo. E até a nossa próxima aula. Abraço, pessoal!